Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Tema da mensagem desta noite, a parábola dos dois servos. Texto, Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Diz assim a palavra de Deus: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: o meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez te pedimos, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar à frente da nossa vida, Senhor. Prepara o nosso coração para a semeadura da tua palavra, Pai, porque esta palavra, Senhor, ó Deus, vai tratar conosco, Pai, ó Deus, de algo, Senhor, muito importante, que é o nosso posicionamento diante da tua palavra, diante das tuas ordens para nós, Pai. Que quando o Senhor voltar, Senhor, o Senhor possa nos encontrar como uma igreja vigilante, como uma igreja perseverante, Pai, como uma igreja que está firme na rocha, Senhor, e que não se abala, Pai, diante das dificuldades. Fala conosco nesta noite de uma forma especial. É o que nós te pedimos, Pai, no poderoso nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Irmãos, quando nós estudamos Mateus capítulo 24, nós podemos notar que Jesus aqui está ensinando sobre o sermão profético, um dos discursos mais profundos de Jesus acerca dos sinais que antecedem a sua volta. Mas também Jesus aqui fala sobre a necessidade de nos prepararmos para esse grande dia, irmãos. Um dia e hora que ninguém pode prever. Não existe nenhuma agência americana, não existe nenhum organismo humano, nenhuma igreja, nenhum pastor, ninguém é capaz de saber o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Porque esse dia não nos foi revelado. A Bíblia nos diz que será um efeito surpresa, como o ladrão na noite. Alguém espera? Alguém tem dia e hora para assalto? Ninguém levanta e olha lá na folhinha, né? Hoje é sexta, hoje é domingo, né? Dia 7 de junho. Você é assaltado. Não. Ninguém sabe. Assim será a volta de Jesus, irmãos. É um efeito surpresa. A volta de Jesus também é comparada à promessa de um noivo que certamente virá, porque a noiva está se preparando. Quem está se preparando, diga amém. Amém. Também a realidade de um Senhor que está voltando para prestar contas, para a prestação de conta com os seus servos. Irmãos, nós estamos no tempo da graça, mas a graça não é a graça barata, não. A graça é o tempo de nós vivermos a bênção de Deus, mas em obediência e perseverança, porque o nosso Senhor está voltando. Você pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia também diz que a volta de Jesus será comparada ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, quando dá um relâmpago, é algo, né, assustador, é algo glorioso, é algo que chama a atenção. Assim será a volta de Jesus, irmãos. E a volta de Jesus também será comparado à colheita final, onde pessoas subirão, crentes subirão, encontrarão com Jesus nos ares, mas muitos serão deixados para trás. Nesse momento, Jesus agora se encontrava em Jerusalém 2 dias antes da Páscoa e da sua crucificação. E antes de iniciar a parábola dos dois servos, Jesus faz advertências lá em Mateus 24, 42 e 44. Ele diz para aqueles discípulos: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam.
Irmãos, isso é para não nos causar medo, mas temor, respeito, reverência, santidade. Porque muitos cristãos estão dormindo, irmãos. O sono da indolência, o sono espiritual que nos deixa incapazes de adorar, de buscar a Deus, de estar na casa do Senhor, de ler a sua palavra. Muitos ao longo da sua caminhada com Deus estão desanimando com essa expectativa da volta de Jesus. E se esquecem, irmãos, que a volta de Jesus é uma doutrina bíblica. É algo que a Bíblia nos ensina e que nós precisamos lembrar como lembramos na ceia. Diga assim: Jesus virá. Amém? Só no Novo Testamento, irmãos, existem mais de 300 referências bíblicas. Paulo, por exemplo, citou sobre esse assunto mais de 50 versículos, de 50 referências sobre a volta de Jesus. E lá no último livro da Bíblia, o próprio Jesus encerra o livro de Apocalipse dizendo em Apocalipse 22, 20: certamente venho sem demora. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos, porque até o dia da volta de Jesus, o Senhor nos deixou sinais. O Senhor nos deixou indícios de que esse dia estaria próximo. Vocês estão percebendo a quantidade de sinais se multiplicando sobre a terra, no mar, o bravio do mar, as ondas, né? As especulações que dizem que o mar em tal lugar vai gerar tsunamis. Quantas coisas a ciência está dizendo que pode acontecer. E também, irmãos, os sinais no céu. Tem muita gente esperando uma grande nave, tem muita gente esperando OVNIs, mas a igreja está aguardando Jesus. Aleluia. A igreja não está esperando que pessoas sejam retiradas por nave espacial. Não, irmãos, nós estamos aguardando o arrebatamento. Isso será a desculpa que o anticristo e as nações usarão para dizer que a igreja sumiu. Foram raptados por naves espaciais. Mal sabe eles que nós estaremos, irmãos, com Jesus na glória. Aliás, mal sabe não, porque nós estamos divulgando, é público, essa mensagem chega ao coração de muitas pessoas. Será o encontro do noivo com a sua noiva, irmãos, da igreja com o seu Senhor, para que a alegria seja completa e participemos das bodas do Cordeiro. Mas para participarmos das bodas do Cordeiro, nós precisamos amar a vinda de Jesus. Paulo falou em 2 Timóteo 4,8, que desde agora a coroa da justiça está reservada para todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aí, diga amém. Irmão, nós temos que pensar nisso. Nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que nos preparar mais sobre isso, porque não haverá tempo para mudança. Se você tem que mudar alguma coisa na sua vida, se eu tiver que mudar alguma coisa na minha vida, o tempo é hoje, a hora é agora, porque é no abrir e piscar de olhos. É partícula indivisível do tempo, é fração indivisível do tempo, não vai dar tempo de mudança. E nós temos que amar essa promessa de Deus, porque faremos parte do banquete celestial, irmão. Mas para isso, nós precisamos estar buscando constantemente a vontade do Senhor. Eu sei que é difícil, porque cada um aqui enfrenta uma luta. Cada um aqui enfrenta um desafio diário, cada um aqui tem uma luta com o seu eu, com a sua própria carne, mas eu quero dizer para você, como foi dito aqui no final da ceia, o Senhor está contigo, Ele te ajuda nessa missão, irmãos. Hoje é noite de nós despertarmos desse sono. O Senhor diz para nós: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará, aleluia. Todo esse ensino de Jesus começou quando os discípulos, irmãos, mostraram a Jesus a imponência do templo. Porque a nossa humanidade se impressiona com muita coisa. Aliás, os judeus tinham essa queda para o engano. Eles atrelavam a bênção financeira, a bênção material ao favor de Deus, a salvação. E não é verdade. Porque tem muitos ricos lá fora, aí no mundo, que tem muito dinheiro, mas não tem a presença de Deus. E tem irmãos humildes, que moram em barracos, que moram em casas simples, mas você entra na casa daquele irmão, você aperta a mão daquele irmão, você sente a riqueza da glória de Deus. Aleluia! Mas os discípulos mostraram a Jesus aquele templo que parecia intocável e sagrado para eles lá em Jerusalém. E o próprio Senhor surpreendeu seus discípulos ao declarar que chegaria um dia que aquele templo não ficaria mais pedra sobre pedra. Jesus estava querendo tocar no orgulho daqueles homens, irmãos, porque eles se sentiam protegidos pelo templo. Você sabia que tem muitos crentes que se sentem protegidos pelo templo? Estão como os judeus lá no tempo de Jeremias capítulo 7, quando eles falavam templo do Senhor, templo do Senhor. Olha, irmãos, a vida estava uma bagunça.
Não havia testemunho bom na vida daquele povo de Deus, lá em Jerusalém. Mas eles se escondiam por trás da religião. Quanta gente se escondendo atrás da religião. Mas graças a Deus que eu posso olhar aqui e posso ver vidas que buscam agradar a Deus, que se esforçam para agradar a Deus. Porque o templo não salva. Você pode declarar: o templo não salva, mas Jesus salva. Amém? Deus esperava, irmãos, dos discípulos e do seu povo, do povo judeu naquele momento, que eles reconhecessem que o enviado de Deus já estava entre eles, Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Jesus chegou a dizer para eles em Lucas 13:34 que Jerusalém matava seus profetas e apedrejava os que lhe foram enviados. E ele disse: quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os seus próprios ninhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus queria se revelar, mas os homens, a religiosidade, daquele povo judeu, fazia-os encarcerados na sua própria justiça. E eu quero dizer para você que a minha justiça e a tua justiça não valem nada para Deus, porque o que verdadeiramente faz diferença na nossa vida, irmãos, é a presença do Senhor, é a justiça de Deus imputada a nós. Isso é a fé verdadeira, quando nós cremos em Jesus e a justiça de Deus é imputada à nossa vida. Aleluia. Jesus revelou que até o templo lhe seria tirado, irmãos. Aquele lugar central em Jerusalém, onde os sacrifícios aconteciam, os sacerdotes ministravam, onde haviam festas, tudo seria destruído. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Ela pode demorar a acontecer, irmãos. Ela tem um tempo para acontecer. Aos nossos olhos pode demorar. Jesus ainda não voltou, mas ele disse que vai voltar. Amém? Aleluia. Então você imagina o impacto dessa revelação para os discípulos naquele momento. Quando Jesus disse: olha, você está vendo aquele templo? Não ficará pedra sobre pedra. Por isso, enquanto Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, em Mateus 24:3, os discípulos em particular perguntaram: quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E aí Jesus vem falando, irmãos, de uma situação que não levaria nem 40 anos para acontecer, que foi a destruição do templo em Jerusalém, quando ele foi tomado pelos romanos e foi incendiado e destruído pelo general Tito. Cumpriu-se a profecia de Jesus: não ficaria pedra sobre pedra. Era um sinal para os judeus. Mas o texto de Mateus 24 fala de outros sinais que serviriam para nós como igreja, irmãos. Porque a igreja do Senhor seria inaugurada na descida do Espírito Santo em Jerusalém, e a dispensação da igreja seria cercada por sinais. Nós estamos vivendo o tempo dos sinais. Para onde nós olhamos, nós estamos vendo a criação gemendo, irmãos. É contaminação na água, é contaminação no ar. Agora, todo mundo grava alguma coisa, algum conteúdo na internet dizendo que tudo dá câncer. Biscoito de maisena, dá câncer. Picolé de açaí, dá câncer. Filtro solar, meu Deus, como é que é? O filtro solar para você não ter câncer de pele. Aí você usa, pode gerar um câncer. Irmãos, a criação está gemendo. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis, porque a palavra precisa se cumprir. E tudo que Jesus falou vai se cumprir. Diga, tudo que Jesus falou vai se cumprir. Nada está fugindo ao controle do Senhor, irmãos. Mateus 5,18 diz: em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Então, irmãos, nós estamos vivendo dias proféticos. Não é tempo de você pestanejar. Não é tempo, irmãos, de repente passar na rua e estar rolando um pagode e você ir junto. Não é tempo de você de repente estar numa festa e vir aquela vontade de você ceder a bebida e você pegar um copo. Não é tempo de você sentir coceira nos dedos para poder puxar um cigarro, um baseado, seja o que for. Não é tempo de mentir, não é tempo de adulterar, não é tempo de andarmos mais nas obras da carne, mas a Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aleluia! Biblicamente falando, nós estamos atravessando esse período, irmãos. É o princípio das dores que Jesus falou nesse mesmo texto, Mateus 24, do 5 a 14, quando ele diz que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus fala que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerra. Irmãos, é o que está mais acontecendo. Jesus disse para que nós não nos assustássemos, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes,
terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Diz a Bíblia no versículo 13, aquele porém que perseverar até o fim, será salvo. Meu Deus do céu, estamos vivendo o tempo das contrações de uma grávida, irmãos. As contrações, elas começam devagar e se tornam mais intensas até chegar ao momento do nascimento. E para nós esse nascimento chama-se o grande dia, o dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Quem tem esperança nesse dia, diga amém. Até Jesus voltar, os conflitos, as crises, as perseguições e as catástrofes, irmãos, ficarão cada vez mais fortes. Eu não estou aqui para enganar vocês. Não sou profeta do caos, nem quero ser, porque a Bíblia não me dá esse direito. Mas eu preciso alertar vocês que até o dia da volta de Jesus, as coisas vão ficar mais difíceis. Você ama Jesus? Amém. Apegue-se mais a Jesus. É tempo de nós estarmos apegados a Cristo, porque assim como o nascimento de uma criança leva 9 meses, irmãos, a volta de Jesus será precedida por um grande sinal, que é o tempo da apostasia, um tempo do esfriamento da fé por parte da igreja. Cadê aqueles irmãos que amavam a palavra de Deus? Cadê os irmãos que amavam estar na casa do Senhor? Cadê os irmãos que amavam a oração, a intercessão, irmãos? Esses irmãos estão indiferentes às coisas de Deus. Por quê? Porque as pressões, a multiplicação da iniquidade está fazendo o amor se esfriar. Será um tempo como a igreja de Sardes, irmãos, que não fazia mais oposição ao pecado e nem sofria mais oposição por causa da verdade. Sabe por quê? Porque já estava uma igreja com aparência de morta. Ela já estava morta. Ela já não fazia diferença. E é triste quando uma igreja deixa de fazer a diferença. Mas graças a Deus, eu sempre falo isso por temor a Deus. Eu posso olhar aqui para os irmãos, vejo irmãos que estão passando provas e tribulações, mas nós não negamos o nome de Jesus. Nós não facilitamos para o pecado, irmãos, porque Jesus conhece a sua igreja. Apocalipse 3:1 diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus fala para essa igreja lá em Apocalipse 3:2: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram e não estou de acordo com aquilo, e não está de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Então, irmãos, nós temos que olhar para nós, temos que parar de olhar para o irmão, temos que parar de olhar para o esposo, para a esposa, para os filhos, e dizer: a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é da igreja, a culpa é do político, a culpa... Não, cada um examine-se a si mesmo. O exercício é esse. É difícil muitas vezes se olhar no espelho, é difícil muitas vezes olhar, internalizar esse olhar e ver que nós estamos muitas vezes caminhando de uma forma longe do Senhor. Mas a igreja, irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor não quer que você pereça. Você pode falar para o seu irmão: desculpa, licença, fala para ele, Deus não quer que você pereça. Amém? A igreja não foi projetada para perecer com o mundo, irmãos. Quando os 3 tempos do juízo de Deus alcançarem a terra, quero lembrar para você, quando em meia grande tribulação, Deus derramar os selos, as trombetas e as taças do juízo de Deus, eu e você precisamos estar na glória. Porque vai ser difícil, irmão. Se os dias não fossem abreviados, ninguém suportaria. Tudo vai ser atingido. A Bíblia diz que todas as edificações serão atingidas. As pessoas em dado momento procurarão a morte e não a encontrarão. Meu Deus do céu. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o mundo caminha para os 7 anos de grande tribulação, mas nós caminhamos para o encontro com Jesus nos ares. Amém? Abra sua Bíblia, Apocalipse 19. Aleluia. Irmãos, eu amo pregar sobre a volta de Jesus. Apocalipse 19, 7 a 9. Oh, glória! Diz assim a palavra do Senhor: alegremo-nos, exultemos e demos-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.
Agora o versículo de número 9: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meu Deus! Então, diante dessas revelações, irmãos, de Mateus 24, Jesus agora passa a nos alertar, ele nos leva agora para um outro nível, ele nos mostra os sinais, nos fala da urgência desses sinais, mas ele também nos mostra agora sobre a importância da vigilância espiritual. O que nós temos feito enquanto aguardamos Jesus? Tem muita gente que está pescando, espiritualmente está distraído, né? Está distraído, está ali, né? Pensando na vida, como se falava antigamente, pensando na morte da bezerra. Está ali, distraído, mas a Bíblia diz que nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, discernindo os tempos, discernindo as épocas. Nós precisamos estar conservando, irmãos, o fogo do altar do nosso coração, porque as situações estão vindo para jogar água, para regar o nosso altar, para apagar esse fogo. As lutas, as tribulações, as angústias, as perseguições. Meu Deus, quantas coisas têm acontecido para enfraquecer a nossa caminhada com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida é fiel para completar até o dia de Cristo. Guarda o bom depósito. Foi feito um depósito na nossa vida, irmãos. Esse depósito chama-se o selo do Espírito Santo. A maior riqueza que nós temos não é a nossa casa, não é a nossa família, a quem nós amamos muito, mas a maior riqueza na nossa vida é a presença de Deus em nós. Segundo aos Coríntios 1:22 diz que Deus nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Irmão, você acha que a sua vida vai terminar aqui na terra com 70, 80, 90, 100 anos? 110, 120, quem sabe? Irmãos, eu quero dizer para você que aqui nós estamos de passagem, há uma glória. Jesus foi preparar lugar para nós. Onde eu estiver, vocês também estarão, disse Jesus. Aleluia! Glória a Deus, mas para alcançarmos essa promessa é preciso preservar a nossa fé, irmãos. Lucas 18:8, Jesus chega a dizer, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, irmãos. Tamanhas lutas desse tempo, quantos crentes que nós conhecemos e já caminharam conosco, perderam a fé diante das dificuldades. Mas Paulo nos lembra que nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem tribulação, nem angústia, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, irmãos. Porque mesmo num leito de enfermidade, o Senhor está ali conosco. O cristão tem a certeza, a garantia da salvação, de que se o Senhor nos chamar após esse culto, irmãos, se nós estivermos na presença dele, nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa fé. O mundo não tem essa certeza. Muitos acham que vão voltar em forma de sapo, de leão, de gato, de zebra. Irmãos, quantas explicações o inimigo criou para enganar as pessoas? Não, porque precisa do purgatório. E aí, quando é que a pessoa sai do purgatório? Ninguém sabe. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não conhecem a palavra, não conhecem a fé. Porque a Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, Hebreus 9:27, após a morte, segue-se o juízo. Aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Então, irmãos, você pode dar um sorriso aí para Jesus e dizer, Senhor, muito obrigado pela tua presença. Porque quanta coisa o Senhor nos dá, irmãos. Que certeza é essa que nós temos? Se Jesus voltar agora, nós vamos estar com Ele, irmão. Glória. É por isso que nós temos que batalhar por essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. De que forma nós batalhamos? Sendo perseverante na doutrina dos apóstolos. É difícil? É, mas é preciso. Como é que nós perseveramos? Estando na presença do Senhor, primeiramente, onde estivermos, obedecendo a Deus. Estando na casa do Senhor, a Bíblia diz, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, um membro que se afasta do corpo é um membro que vai morrer. Se cortar um dedo, irmão, se cortar esse meu dedinho aqui, né? O que acontece? Não vou ficar parecido com aquela pessoa. Mas se cortar o meu dedo aqui, irmãos, vai ter umas horas, alguns minutos para ele poder ser reenxertado. E às vezes não vai ficar com aquela função completa. Imagina que tem gente afastada do caminho do Senhor, da presença de Deus, da igreja, do corpo de Cristo. 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Como essa pessoa está, irmãos?
Nós não podemos perder a nossa fé e a esperança na volta de Jesus. Diante dessa promessa incondicional, a preocupação do Senhor, irmãos, é que estejamos cheios do Espírito Santo. Você tem que passar a mão sobre a sua cabeça e sentir o óleo do Senhor. Você tem que ter prazer, irmão, nas coisas de Deus. Não é chegar aqui na igreja e pegar fogo aqui, não. Você já tem que vir chegando, pegando fogo. Porque tem gente que te deixa para pegar fogo só na igreja. Mas o Senhor quer que você tenha fogo em casa, no trabalho, no caminho, aonde nós estivermos. O nosso sinal, já falei isso aqui, ele não cai, é diretamente ao trono da graça de Deus. Aleluia. Aleluia. A qualquer momento o noivo chegará para resgatar os seus servos, irmãos. E assim como existem pessoas que se preparam, outros não estão vigiando. São aqueles crentes que não oram com regularidade, não leem a Bíblia com regularidade, diariamente, abrem mão da congregação, desprezam o corpo de Cristo e não amam mais a vinda de Jesus. Vamos lá em Efésios 5. Nós precisamos, meus irmãos, atentar para isso. Porque nós não podemos negociar a nossa fé. Aconteça o que acontecer, você tem que seguir lendo a sua Bíblia, você tem que seguir orando, você tem que seguir congregado, você tem que servir ao Senhor. O convite do Senhor nessa noite, nós vamos ver nessa parábola, é você servir a Deus, não deixar de fazer o que Ele mandou. Efésios 5, 15 a 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, resgatando o tempo. Irmãos, quanto tempo você ficou afastado do Senhor, ou você não conhecia o Senhor, melhor dizendo, não é? Eu cheguei para Jesus com 8 para 9 anos, não tive tempo de fazer muita bobagem, né? Só aquelas coisas de criança, e depois, né? Conforme você vai crescendo, você continua crescendo, e você continua como pecador. Mas um dia, os meus pais me levaram a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Desci as águas, e daquele dia em diante, irmãos, a minha vida mudou. Aleluia! Mesmo criança, eu pude servir ao Senhor. Adolescente, servir ao Senhor. Jovem, servir ao Senhor. Continuo sendo jovem, servindo ao Senhor. Amém? Então, irmãos, Efésios 5, 16, nós já lemos, né? Como diz aqui o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Lembra da parábola das 10 virgens, irmãos? 5 eram nécias e 5 prudentes. E o número 5 na tradição judaica aponta para a alma humana, irmãos. No caso das virgens prudentes, além delas levarem as suas lâmpadas, elas tinham o azeite reserva, simbolizando o quê? A conservação da santidade, a conservação da expectativa de que o noivo viria. Tanto é que quando disseram, eis o noivo, saí ao seu encontro, imediatamente as noivas prudentes foram ao encontro do noivo, porque elas tinham azeite reserva. Mas quem não tinha ficou, não dá tempo, irmãos. Esse casamento vai ser glorioso, vai ser um casamento assim que nenhum casamento desse mundo pode se comparar às bodas do Cordeiro, porque a noiva que o Senhor está preparando, irmãos, ela é linda, ela é imaculada, é a igreja que vai subir. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! O cristão consciente não vive mais para ele mesmo, mas ele edifica todos os dias da sua vida para a eternidade. Quem é salvo tem apetite pelas coisas de Deus, ama a vida em comunhão e sabe que um culto é o verdadeiro ensaio para a eternidade. Veja, o culto é um ensaio para a eternidade. Então você pode perder o louvor? Sim ou não? Não. Você pode perder a palavra? Sim ou não? Não. Cada etapa do culto a Deus é importante para a nossa vida. Por quê? Porque para onde nós vamos servir ao Senhor ininterruptamente. Você não vai sentir sono, eu não vou sentir sede, ninguém vai sentir, fome. Nós estaremos para sempre servindo ao Senhor. 1 Coríntios 13, 12, Paulo renova essa esperança dizendo, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Para onde nós vamos, irmãos? Nós vamos estar com o Senhor numa dimensão que nós nunca conseguimos estar nesse mundo. Porque aqui existem limitações por causa desse tabernáculo, que é limitado, que é finito, que tem complicações. Mas lá nós estaremos na dimensão do corpo glorioso. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus, irmãos. Aleluia! Era para essa realidade que Jesus queria levar os seus discípulos, despertá-los, irmãos, acerca da urgência do preparo para o retorno do Senhor. A função do servo era cuidar da casa, alimentar os demais servos e manter a ordem, irmãos, nessa parábola.
O Senhor, que havia se ausentado, ele queria o quê? Que a sua obra continuasse. Não é assim quando o pai e a mãe, quando os filhos já são maiorzinhos e precisa sair, olha, meu filho, ó, você faz isso, dá as instruções, né? Olha, você vai limpar o quintal, a menina, né, vai terminar o almoço, ou vice-versa, enfim, porque hoje em dia os meninos também estão cozinhando e muito. Amém, meninos? Varões aí, né? Tem alguns varões que cozinham melhor até do que as mulheres. Ô, glória! Mas aí o que acontece, irmãos? Cada um na sua função. Cada um na sua função. E nesse momento, a coisa mais triste é quando o Senhor retorna e ele não encontra o quê? O servo trabalhando como ele mandou. Porque diz lá em Mateus 24, vamos lá, agora deixa aberto em Mateus 24. Aleluia! Mateus capítulo 24, do 45 em diante, né? Que é o texto que nós lemos. O versículo 48, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Olha só, irmãos. Meu Deus do céu, aqueles que deveriam estar, irmãos, numa condição de responsabilidade com a casa do Senhor, com as vidas, não é? Porque esse texto aqui também fala para aqueles que têm ministérios. Deus me fez ver isso, né? É um sentido muito especial, porque aqueles que foram chamados com compromisso para a obra de Deus precisam ser encontrados com as suas mãos ocupadas naquilo que Deus mandou eles fazerem. E agora eu vou cortar na carne, especialmente os pastores, irmãos. Porque nós estamos vivendo, dizem que os pastores estão falando de política, os pastores estão falando de ideologia, os pastores estão falando de tudo, menos da palavra. Mas o Senhor nos fala lá em 1 Pedro 5, 2 a 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, Pedro aqui está mostrando o seguinte, olha, que nós temos que cuidar porque o rebanho pertence ao Senhor, não podemos fazer isso por constrangimento ou por ganância, mas devemos ter ânimo pronto para realizar. Por quê? Porque o Senhor nos colocou como exemplos para o rebanho. Então a responsabilidade é muito grande. Diga assim, igreja é lugar de vida. É lugar de vida. Oh, meus irmãos, vamos lá, igreja é lugar de vida. Amém? Foi o Senhor quem concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para que nós possamos desempenhar o serviço do Senhor para a edificação desse corpo, para que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida perfeita da estatura do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que valorizar uns aos outros, valorizar aqueles que o Senhor levantou para cuidar da nossa vida, porque nesse texto aqui você vai ver que o servo passou a espancar os seus companheiros, em outras versões os conservos, e a comer e beber com ébrios. Ele começou a se distrair devido à demora do seu Senhor. Meu Deus, e eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que as ovelhas não nos pertencem, elas pertencem ao Senhor. Você pode dizer, a minha vida pertence ao Senhor. Amém? Então nós temos que ter cuidado, irmãos, porque os falsos líderes, os pastores mercenários, eles estão espalhados por todo lado. Nós estamos vendo nesse texto aqui, olha, a parábola do bom servo e do servo mau. Tem pessoas que perderam a noção do seu chamado. Vamos lá em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 6. É um texto que fala, irmãos, de um tempo difícil lá em Israel, dos homens da liderança religiosa, estava simplesmente perdida, estava vivendo em homicídios, em escândalos, em imoralidade. Diz aí o versículo 6. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. Versículo 25 a 29. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado
no meio deles. Versículo 27, os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal, por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro, oprimem sem razão. Meu Deus do céu. Irmão, nós estamos vivendo o tempo dos maus servos. Tem mau servo servindo ao Senhor do lado de lá, e tem mau servo servindo ao Senhor do lado de cá. Aonde nós olhamos, a Bíblia diz que seria um tempo de escândalos, tempos difíceis, irmãos. Mas no caso dos servos dessa parábola de Mateus 24, existem atitudes que nós nunca devemos tomar. A primeira atitude é viver sem estar alerta. Você percebe aqui, vamos lá, você deixou marcadinho, Mateus 24, nós já estamos caminhando para o fim, irmãos. Mateus 24, nos diz aí, versículo, olha lá, versículo 48, mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se. A primeira atitude que nós não devemos ter como servos maus, ou não nos tornarmos servos maus, é viver sem estar alerta, irmão. Nós precisamos guardar o bom depósito, nós precisamos guardar o testemunho do Senhor na nossa vida. Não se corrompa, não faça, não se acostume com o mal feito, não se acostume com coisa errada na sua vida, na sua casa. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita na tua vida. Nós ansiamos pelo retorno de Jesus, porque será um momento de grande glória e alegria para os servos bons. Mas os servos maus, irmãos, serão destinados a um lugar de choro e ranger de dentes. A segunda situação que nós precisamos atentar é que não devemos apresentar ou dizer que há muito tempo pela frente. Não podemos ficar pensando assim, Jesus está demorando. Quanto tempo Jesus já falou isso? Tem mais de 2000 anos, essa conversa aí, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Quantas igrejas já passaram? Meus parentes que eram cristãos já morreram, Jesus não voltou, irmãos. Essa promessa não vai falhar. Diga, a promessa de Jesus não vai falhar. Tem gente que acha que Jesus não está para voltar agora e pensam que não precisam pensar sobre esse assunto, irmãos. Mas essa não deve ser a postura de filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a volta de Jesus é iminente, será no abrir e piscar de olhos. Paulo fala em 1 Coríntios 15, eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, tem que tirar, irmãos, é a limpeza diária, tem que tirar aquilo que está impedindo você e eu de ouvirmos a voz de Deus, porque a trombeta vai soar. Com perdão, por gentileza, fala para o seu irmão, a trombeta vai soar. Eu não consigo, não me seguro, não. Irmãos, a trombeta vai soar. Será que você vai estar disponível para ouvir essa trombeta? Porque tem gente que não quer se colocar na posição de ouvinte da palavra, e a trombeta está soando, irmãos. A trombeta vai soar no céu, mas a trombeta está soando aqui na terra, amém? Nesse momento a trombeta está soando. Pedro nos chama a andar justamente, irmãos, nessa esperança. Pedro fala em sua segunda epístola, capítulo 3, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, se Jesus não voltou, é sinal que há tempo de salvação para o teu esposo, para o teu filho, para a tua família, para o chefe, para os vizinhos, né? Porque é tempo de salvação. Porque Jesus virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Irmãos, quando Jesus voltar não vai dar tempo de fazer mais nada. Quem ficar nós já sabemos, o crente que ficar, né? Não ouviu o toque da trombeta, não estava se preparando para aquilo, irmãos. Se ele não se deixar marcar pela marca da besta, ele vai precisar o quê? Perder o seu pescoço. E será lembrado como mártir, lá, né? Os mártires da grande tribulação, que não negaram o nome, ficaram, mas depois não negaram o nome de Jesus. Irmãos, eu não quero perder o meu pescoço, eu prefiro perder minha vida agora para Jesus, no sentido de entregar-me completo a Ele, do que ficar na grande tribulação e correr risco. Porque tu imagina, só vai poder comprar e vender quem tiver a marca. Você já imaginou o teu filho, o filho da pessoa que ficar pedindo, mamãe, eu quero comida. Não posso dar a marca, não posso me marcar.
Eu estou com fome, aí cai. Daqui a pouco chega os agentes do anticristo, olha, tem que sair dessa casa aí. Por quê? Porque tu não consegue pagar mais IPTU, tu não consegue pagar mais conta nenhuma, o imóvel passa a ser do governo. E aí, irmãos, vão ter pessoas que vão viver como fugitivos, né? Já vários filmes abordaram isso, né? Vão para os penhascos, vão se esconder para tentar fugir ao máximo desse momento, né? E aliás já tem um movimento norte-americano, em que as pessoas, não sei se alguém aqui acompanha, que já estão estocando alimentos, porque tem gente que está, acreditem se quiser, se habilitando para ficar durante a grande tribulação, para ajudar os cristãos que vão ficar nesse período. Você já ouviu isso? Desculpa a expressão, tem crente para tudo, irmão, até para isso. As pessoas estão engarrafando feijão, as pessoas estão engarrafando milho, estão estocando pilhas, lanternas, bateria, um monte de coisa, porque sabem que vai ser um momento difícil. Porque se você quiser fazer oposição e não se marcar, você vai ser morto. Então as pessoas vão tentar ao máximo, né? Esse grupo aí, esse movimento, podemos dizer assim, eles dizem que vão ficar para ajudar, porque sabem que um contingente vai ficar. Nessa segunda parábola das 10 virgens, irmão, metade vai ficar. A proporcionalidade, né? 5 nécias, 5 prudentes. Imprudentes, melhor dizendo. Então viver, irmãos, a nova vida em Cristo é algo que não se pode adiar, porque ninguém sabe o quanto vai viver ou quanto Jesus voltará. Você tem o controle do seu tempo, irmão? A gente não tem controle da nossa vida. Se houver uma obstrução na corrente sanguínea, essa obstrução for para o cérebro, a gente apaga, morre. Se tiver uma embolia pulmonar, morre com falta de ar. Irmãos, quantos riscos o Senhor nos livra, porque é Ele quem nos guarda. Digo, o Senhor é quem me guarda. Aleluia, Ele guarda a nossa entrada, a nossa saída. Ele guarda a nossa vida. E o que nós temos que fazer? Retribuir ao nosso Senhor com a nossa obediência, irmão. Mas não é obedecer sofrendo, não. Tem que ir para o culto. Aí vem, né? Parece que está vindo para o enterro, para o velório. Chega a vir com a coluna baixa. A Bíblia toda escalpelada. Não tem cuidado com a palavra do Senhor, né? Não se apresenta para estar na presença do Senhor, meus irmãos. Nós temos que amar o nosso Jesus. Quem ama Jesus? Então você tem que entregar o melhor para Jesus. Desde o seu espírito, da sua alma, você tem que amar a presença do Senhor, não é? Você tem que ansiar pela presença do Senhor, você tem que amar a casa do Senhor, você tem que amar as coisas de Deus. Da mesma forma, hoje que nós somos servos de Deus, devemos estar atentos com as nossas responsabilidades com a obra, irmãos. Por quê? Porque haverá o dia em que o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Quero dizer a você, o Senhor vai retribuir a você. Nós como pastores, eu sempre falo, eu ainda uso óculos, meu caso é grave, eu posso deixar de ver alguma coisa que você está fazendo para o Senhor, mas não espere nada de mim, nada dos pastores. A tua retribuição virá diretamente do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui, da menor às maiores coisas, irmãos, é o Senhor quem vai nos retribuir. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. Mas o mau servo ficava, o Senhor está demorando a vir, o Senhor está demorando a vir. E por causa disso passaria a espancar os seus conservos, comer e a beber com os beberrões, que simbolizam aqueles que não têm uma conduta aprovada por Deus. Sabe o que acontece? A espera, o processo da espera, faz com que muitas pessoas se distraiam. Aí, em vez de continuar na santidade, na perseverança, congregado, servindo ao Senhor, a pessoa começa a reparar nas coisas, começa a ter os seus apetites despertados para as coisas do mundo. O fato de espancar, irmãos, os seus conservos denota que exercia uma liderança sobre os outros e abusava do seu poder. O que caracterizava esse mau servo era a certeza do que o seu Senhor tardiamente viria. E por causa disso, irmãos, ele espontaneamente se colocou para desobedecer. Então que nessa noite nós possamos, irmãos, fazer as melhores escolhas. Que você escolha a presença do Senhor, que você escolha as coisas santas do Senhor, que você escolha servir a Deus, porque o mordomo infiel das coisas que lhe foram confiadas representa os crentes que professam a fé cristã, porém só de forma nominal. É aquela pessoa que se diz servo, mas não serve para nada. Eis-me aqui, Senhor, para quê? Quando eu te procuro, eu não te acho. Quando eu quero te entregar alguma coisa nas suas mãos, você corre, você foge. Então, você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Você tem que se colocar para o Senhor nessa noite. Na parábola, irmãos, o mau servo cometeu o erro grande de cálculo.
que foi imaginar que o Senhor estava tardando em vir. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quem somos nós para questionar o Senhor com respeito à sua volta? É por isso que nessa parábola o mau servo disse: o meu Senhor tarde virá, porque ele pensava que demoraria ainda muito para voltar. Mas Jesus fala aí no versículo 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe. Irmãos, o mau servo sabia que o seu Senhor viria, porém não pensava que havia uma urgência para o dia da sua vinda. A pergunta é, para nós finalizarmos: estamos nós vigiando quando o Senhor voltar? Estaremos nós vigiando quando o Senhor voltar? Se Jesus voltasse hoje, não precisa me responder não, nem com olhar, nem com sorriso, nem com nada, você e Deus aí, né, para você não se denunciar. Mas se Jesus voltasse hoje, você e eu subiríamos? Porque não é o que nós vivemos ontem e nem aquilo que nós vamos viver, é o que está contando hoje, né? O crente não vive de passado e muito menos de futuro, com aquilo que nós ainda não alcançamos. A nossa vida com Deus é hoje. O Senhor está esperando hoje um posicionamento das nossas vidas, irmãos. Aleluia. O mau servo imaginou que o seu Senhor não viria tão cedo, mas foi surpreendido com a sua volta num dia que ele não esperava e numa hora que ele não sabia. O julgamento do Senhor contra o mau servo será extremamente severo. Versículo 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, o mau servo será destinado ao lugar onde todos aqueles que não reconheceram Jesus ou não fazem a sua vontade irão. E eu, irmãos, e você não fomos destinados para a ira de Deus. O Senhor nos ama. O Senhor nos resgatou para um dia estarmos na presença dele. Não nos esqueçamos. O servo bom e fiel se manteve ocupado, procurando sempre cumprir com fidelidade as tarefas que lhe foram confiadas. Será que o Senhor pode contar com você? Será que os pastores podem contar com a sua vida? O servo bom e fiel se manteve ocupado, irmãos, e se manteve prudente em meio às tarefas que lhe foram confiadas pelo seu Senhor, e esteve sempre preparado para o retorno do mestre. Por outro lado, o mau servo foi irresponsável e imprudente. Eu quero encerrar recitando Tito capítulo 2, versículo 14, que diz que o Senhor só purificará para si um povo que é especial e zeloso de boas obras. Nós precisamos ser especiais para Deus e zelosos de boas obras. Tudo que você fizer, irmãos, seja na tua casa, seja na casa do Senhor, faça da melhor forma, como se você estivesse fazendo para Deus. Porque o homem pode não ver, mas o Senhor vai retribuir as nossas obras. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento.